Olá, irmãos. No último vídeo que fizemos, falamos sobre o valor de se agradar a Deus. No caso específico desse último vídeo, abordamos o dízimo como um agrado a Deus. É importante notar que no cristianismo nada é obrigado. O cristianismo é a penúltima etapa de aperfeiçoamento humano para o homem chegar a Deus. A última ainda vai vir no tempo do milênio, mas o cristianismo é a penúltima. Então a diferença que existe entre o regime dos judeus, a lei de Moisés, e entre os cristãos é bastante grande. Isso aí é refletido no dever de gratidão que nós devemos ter para com Deus. Quando nós recebemos algo de Deus, nós não estamos obrigados a nada, porque Deus respeita profundamente a vontade de cada um de nós. Mas nós estamos na obrigação moral de agradecê-lo. A gratidão diante de Deus é muito importante. E o dízimo deve ser dado por gratidão a Deus. É uma maneira de nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor por ter enviado o teu próprio Filho para a nossa salvação. Nós sabemos que durante 40 séculos não existiu, não passou pela terra um só homem que pudesse cumprir a sentença que Deus passou, Deus estabeleceu lá no princípio da criação, para que o homem pudesse restaurar o reino da terra. Isso está em Gênesis 3:15. Somente Jesus Cristo conseguiu fazer isto, passar pela terra sem pecar, sem ser enganado. Isso equivaleu a uma pisada na cabeça do diabo. E ele tomou o reino de Deus, ele tomou o reino da terra. O reino da terra, com tudo que existe, com tudo de ruim que acontece, mas o reino da terra pertence a Jesus Cristo. Nós estamos numa transição onde Deus está observando aquele que quer se aperfeiçoar e seguir os mandamentos do Senhor. E nós não estamos no tempo mais da lei, mas no tempo de exercer um dever moral diante de Deus. Quando falamos de dízimo, nós falamos em contribuir para levar à frente o projeto de Deus, de colocar a vontade dele, imprimir no coração de cada pessoa. Nós temos parte nesse projeto e essa parte, o dízimo, é exatamente a nossa oferta que move isso materialmente no mundo. Então, meus irmãos, eu queria deixar claro para vocês que a gratidão para com Deus é muito importante. Tem uma passagem de Jesus, a passagem dos 10 leprosos, que a maioria das pessoas conhece, está em Lucas 17:14. Essa passagem ela prefigurou a ingratidão das pessoas para com Deus. Ela mostra que 10 leprosos pediram a Jesus a cura da lepra. E Jesus disse para eles: olha, volta, mostra ao sacerdote e faz a obrigação necessária, mandada pela lei de Moisés. E eles, ao obedecerem, simplesmente ao obedecerem a ordem de Jesus, não houve imposição de mão, não houve nada mais do que isso, houve simplesmente a obediência. Quando eles voltaram para fazer o que Jesus mandou, sem perguntar, sem questionar o que poderia ser, eles ficaram purificados. Foram
curados da lepra que tinham, que naquela época era coisa incurável. Então, voltou apenas um. Esse um que voltou era de um povo inimigo dos judeus na época, o samaritano. Mas 9 foram embora sem agradecer a Jesus. E Jesus questionou com o samaritano que veio e se curvou aos pés de Jesus para agradecer. Jesus disse para ele, mas não eram 10 os que foram curados? Porque somente esse estrangeiro voltou para dar glórias a Deus. Esse fato representa a ingratidão nossa para com Deus. Nós somos extremamente ingratos para com aquele que estabeleceu a salvação para nós. O mundo estava perdido. Quando a Bíblia diz, lá em Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ela está se referindo também à nossa enfermidade espiritual. Nós éramos enfermos espirituais porque não tínhamos condição de retornar a Deus, depois que Adão caiu na fé. E a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, ele pagou para a nossa salvação e levou sobre si a impossibilidade de sermos salvos. E a Bíblia relata e afirma, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados ou fomos curados. Então, olha você, o que Jesus fez por nós, o valor do que Jesus fez pela humanidade. E ainda assim, a maioria das pessoas se recusam quando tem de prestar um serviço voluntário, mas moralmente muito importante para com a obra de Deus. O dízimo está nesse caso. O dízimo foi estabelecido, como já disse, por Abraão. Esse quantitativo de oferta foi oferecido por Abraão lá no passado, antes de Moisés. Ele vem de lá porque Jesus é o sacerdote eterno da humanidade, pela ordem, pela sucessão de Melquisedeque, a quem Abraão deu o dízimo na época. Jesus é o sucessor dele, ele é o nosso sacerdote, vindo de lá. Então é muito importante que nós possamos manter, honrar esse sacerdócio de Jesus. Se nós não honramos o sacerdócio de Jesus, como Deus mostra na palavra dele, então como é que nós queremos a salvação? Se Deus foi absolutamente complacente com nós, perdoando nossos pecados, e nós hoje nos negamos a entregar para a obra dele 10% do que nós ganhamos, então nós não temos gratidão para com Deus. Irmãos, essa gratidão é de uma importância tremenda na presença de Deus. Então, veja bem, nós não estamos obrigados, conforme os judeus estavam, mas moralmente nós estamos no dever de oferecer os nossos dízimos. Isso é mais importante do que a obrigação que os judeus tinham, muito mais, porque é algo que nós vamos fazer perante o próprio Deus e que vai ser visto quando nós formos julgados na hora da nossa morte, para saber se nós podemos subir para Deus ou não. Amém, meus irmãos? Vamos ficando por aqui, em nome de Jesus. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um daqueles que acessam esse vídeo.